Olha Bom só, dia. estamos vendo aqui, Leandro. Bom, Bom Leandro, tudo dia. bem? Tudo bom, Juliana? Acho que tudo bem, tudo certinho? Tudo certo, tudo bem. Bem, vou apresentar aqui Cleandro. Cleandro é um empresário, engenheiro, programador. Realizou atividades de recrutamento, seleção, treinamentos e gestão de pessoas durante aproximadamente 2 décadas. Realizou trabalhos de automação industrial e eficiência energética. Desenvolvedor em back-end, desenvolvendo soluções em geomarketing. Então, você que quer saber onde está o seu cliente, esta é a pessoa. Então, apresento aqui Cleandro Alencar com o painel Empreendedorismo Digital. Cleandro, fique à vontade. Bom dia. Primeiro vamos falar de mentes brilhantes, né? Porque a ideia de mentes brilhantes é você que está assistindo aí agora, você que pode assistir depois no momento gravado. Então você é uma luz que vai brilhar numa constelação. E mentes brilhantes juntas produzem calor, produzem até um mapa de calor. Então, a ideia de mentes brilhantes não são exatamente as pessoas que vão estar apresentando, mas é o conjunto, é a soma de todos. É integral formada pela essa combinação, essa sinergia, essa sinergia. E que pílula você quer tomar? Quer tomar a pílula vermelha ou quer tomar a pílula azul? Sou Cleandro Alencar e irei falar um pouco sobre empreendedorismo digital. Empreendedorismo digital é a prática de iniciar e gerenciar negócios online. Isso pode ser uma grande oportunidade para jovens e profissionais de saúde, pois oferece flexibilidade e liberdade para trabalhar de qualquer lugar com uma quantidade relativamente pequena de investimento inicial. Algumas áreas em que esses grupos podem ter sucesso em empreendedorismo digital incluem criação de conteúdo, serviços de consultoria, desenvolvimento de aplicativos, comércio eletrônico e muito mais. E vocês, mentes brilhantes, podem estar ocupando cada partezinha dessa que é necessário para essa sociedade. O conceito de geomarketing, essa junção de palavras, é nova. E você não, e ela parte de 3 pilares. A primeira parte de negócio, a ideia de promoção e de praça. Mas você que é especialista em determinada área, você entende do negócio. E se você faz parte de uma estrutura, você em algum momento pode estar sendo contratado, as pessoas podem pode estar contratando profissionais de geomarketing especializados para criar inteligência de mercado. Você pode obter vantagens consideráveis na área de empreendedorismo digital. Estes profissionais têm conhecimentos cruciais para ajudar o seu negócio online a ter sucesso, fornecendo serviços como análise de dados, gerenciamento de redes e muito mais. Para explicar melhor, já existe muita subdivisão desses profissionais. Uns atuando mais na área de geodigitais, com redes sociais, outros na área de geovarejo, com localização de pontos, geoimobiliária, geotelecom, com aquelas antenas, geodelivery, geosolar, geossegurança, até para políticas públicas, geoturismo, geoeducação, geofinanças, geossaúde, geoeleitoral e outras. Porque a ideia de colocar o negócio, aproximar aquela pessoa que tem uma identidade do negócio, que entende, tem um sentimento, e não leia sentimento como uma condição emocional, mas a percepção, o tino. Então, ajuda a montar essa mente. Então, baseado em 3 pernas, vem a primeira perna. Quem entende do negócio? Você é um nutricionista, você é um médico, você tem uma clínica, você tem uma área de engenharia, uma área de varejo, alguma coisa, então você entende do negócio, então você conhece palavras sobre preço, sobre produto, você conhece sobre liquidação, você conhece sobre gestão, você conhece o que é P&D, você conhece o que são os ciclos PDCA, e você se capacita muito, você tem esse sentimento. Você que é um profissional que veio da área do marketing, que você entende a diferença da palavra liquidação para promoção,
você entende o que essas tecnologias novas de criação, essas inteligências artificiais estão fazendo, principalmente no criativo, você também vai entender a diferença de criação para o imaginário. Então, você pode até estar se qualificando cada vez mais como engenheiro de prompt e você usar uma ferramenta, digamos, feito Canva, e você criar uma imagem a partir de um público-alvo ou de uma persona. Então, esse tipo de profissional também sabe essa diferença do que é um público-alvo, que é uma persona, e na hora de você alimentar, você pode estar tendo um resultado de uma inteligência artificial completamente diferente. Na parte de gel, é dos 4 P's, que é preço, produto, promoção e praça, é o que consegue entender melhor o conceito de praças. Leia a praça como uma rede social, uma praça pode ser um LinkedIn, um Instagram, você pode ler uma praça física, então, de repente, uma praça física funciona em determinado horário diferente, e esse também é o que mexe mais com a parte de dados. Você pode ter níveis diferentes de pessoas que mexem com dados, níveis iniciais, níveis de pessoas que têm maior domínio de estatística, que chegam a ter conhecimento de ciência de dados, vão conseguir entender o que é a diferença de teste e conversar melhor sobre a parte de estatística, a diferença de estatística e de probabilidade, erro tipo 1, erro tipo 2, assimetria, dinâmicas assimétricas, razão de chances. Então, esse tipo de profissional, e se ele transcender a ciência de dados, se chegar à engenharia de dados, ele vai criar coisas completamente diferentes. Então, a soma dessa combinação de profissionais pode dar um projeto geomarketing. Então, não leia exatamente, às vezes, como um profissional que vai ter todas essas habilidades. Às vezes, a soma de um profissional, seja da área de saúde, da área de humanas, ele vai juntar essas duas palavras e vai entender, então, um projeto de geomarketing. Então, vamos para trazer um case mais próximo do geodigital. Então, se algumas pessoas entenderem um pouco isso, pode mudar a sua própria vida, mudar a vida de amigos, de pessoas próximas e ajudar a ter uma organização mental digital. Tem pessoas que são organizadas presencialmente e tem pessoas que são organizadas digitalmente. E eu trago para vocês o seguinte: imagine que você está querendo escrever um livro. Tem gente que gosta de escrever livros, tem gente que gosta de ler livros. Eu, particularmente, gosto mais de ler livros do que escrever livros. Então, se você fosse escrever livros seus, um livro pessoal, um Instagram pessoal, outro livro poderia ser o seu livro acadêmico, sua história acadêmica, onde ali você poderia dar suas etapas de aprendizagem e ajudar a você a ser visto por recrutadores e, de repente, conquistar faixas salariais diferentes. Se ali no seu histórico, no seu livro, você colocou que você fez atividades que fazem sentido para esses recrutadores. E seu livro pode ser um livro não acadêmico, mas pode ser profissional e até com mais de uma profissão. Você tem momentos de vida e você vai aprendendo coisas e você pode ir adquirindo profissões diferentes. Então, se você quer passar essa mensagem, do seu livro, se você quer que seu livro seja lido, e você até é uma pessoa que constrói livros diferentes e produz até coleções, então você pode fazer uma coleção da sua vida, deixar uma parte privada, uma parte pública, você pode juntar com outras coleções de outras pessoas e ter até uma verdadeira biblioteca. Então, para isso é importante boas práticas, para que seu livro seja lido. Seu livro pode ser lido por pessoas de faixa etárias, pode ser lido por robôs, isso é normal. Então, uma ideia eu estou trazendo, então, essa ideia de leitura, seu Instagram, de repente, que eu estou usando aqui o case do Instagram como exemplo, para ficar mais didático. Então, você pode ter uma parte como capa e uma parte como conteúdo, onde você vai criar um funil de atração, um funil de marketing, um funil MKT. Então, nessa lógica, a primeira nome que vem é seu nome social digital. Evite números, evite caracteres especiais. Ninguém chama o outro de hashtag, vem cá underline, vem cá hashtag.
Às vezes, a pessoa, nessa combinação de nomes, pode usar um ADV, um Pharma, um ARQ para arquitetura, um Nutri para nutrição. Então, isso ajuda pessoas e robôs a encontrar você e lhe posicionar de uma forma diferente. Imagine que se uma família de uma pessoa tivesse, de repente, o nome Silva, por exemplo, e a pessoa tivesse botasse todo começando com C, todos fosse Cid. Cidália, Sidney, tudo fosse com C. E botasse um 136 depois. Para o médico que lesse ali, para a pessoa, de repente, podia fazer o sentido 136, que nasceu dia 13 do mês 6, poderia fazer sentido para a pessoa, que nasceu dia 13 de 6, mas quem estivesse lendo Cid S de Silva com 136, se fosse um médico, ia entender outra coisa. E se fosse um advogado, ia olhar lá no código o que significa 136. Continuando essa lógica de boas práticas e ainda dentro da capa, a foto faz diferença. Quem nunca comprou um livro pela capa? Aqui nesse desafio dessa transformação, que a foto fazia sentido para a pessoa num determinado momento da vida dela, mas para quem está lendo o livro, nota uma situação, a pessoa está afastada, está com os olhos bloqueados, está bloqueando os olhos. Então, numa transformação, se torna mais amigável a leitura desse seu livro. Nomes legíveis. Se o nome está legível, começa a fazer diferença. Se o nome está cortado, se você não teve capricho, dá trabalho, e você conseguir colocar no tamanho desse tamanho correto, dá um trabalhozinho. Então, nessa faculdade de medicina, o pessoal colocou a mensagem, essa capa desse livro vai ser muito mais fácil de ser percebida. Colocar seu nome / sua atividade ajuda também. E ajuda nessa parte aqui dos buscadores. Quando você bota ali na lupazinha do Instagram para procurar, esse nome aparece. Depois vocês podem testar. Vocês vão começar a aparecer esses nomes aqui. Então, se faz sentido a sua atividade, se você já está começando a fazer uma espécie de entrega de proposta, isso vai ajudar muito e vai fazer com que você, de repente, seja mais bem encontrado. Na parte de biografia, muitas pessoas defendem a ideia de 3 linhas. Uma primeira linha, um propósito. A segunda linha, uma prova social. Uma terceira linha, já uma chamada para ação. Aqui, esses Instagrams aqui que a gente está usando como exemplo, eles podem ter até um bom resultado. Ser uma boa faculdade, ser uma boa associação de estudantes, ser um bom aluno de farmácia. Ele pode ser, mas fica confuso você ler um livro que, ao mesmo tempo, que está ali, é estudante, é ator, é modelo, e está mandando aqui para o YouTube, então você fica difícil você entender qual é esse livro especificamente que está sendo lido. Então, não desmerece a pessoa, mas apenas a comunicação. O que li aqui é apenas como um ato de exercício de comunicação. Então, e também ler essa ideia de biografia como fosse aquela contracapa, o que tivesse lá no fundo do livro, ou então com aquela orelhinha da lateral do livro. Então, essa ideia de biografia, essa parte que está se comunicando com você nesse momento. Vamos ter links, onde você pode ter organizadores de links. Aqui tem um exemplo bem interessante dessa psicóloga. Aqui também, aqui você pode olhar aqui na descrição, como ela se colocou como uma especialista, como ela se entrega também, como ela apoia, e os chamadores de link. Aqui nesse organizador de links vai ter um link para fora da plataforma, onde vai ter, você vai conseguir se conectar com esse autor diferente, o autor do livro Instagram. E aqui também, agora só que aqui está mandando aqui para o WhatsApp, aqui outros exemplos de links também, tanto para o YouTube como organizador de links. E o que é esse organizador de link, né? Na realidade, aqui está um exemplo. Então, aqui você pode ver que tem umas informações para a pessoa se inscrever, um livro, propaganda do livro, do curso, e marcação de consulta. Então, tudo já fora da plataforma, mas a forma como a pessoa está
se comunicando pela capa e antes mesmo de continuar a entrega do conteúdo, já se direciona para o restante da proposta desse autor desse livro Instagram. Existem ainda outros CTAs, vai ter CTAs em diversos momentos, então você pode ter botões de mensagem, botões de contato, continuar a seguir a pessoa e receber muito mais informações. Quem não estiver seguindo ainda o Instagram e o YouTube do VS 360, já fica aqui a chamada, siga, curta, compartilhe. Então, agora vamos entrar aqui na parte de conteúdo. Pronto, então você já leu, já parte de conteúdo. Conteúdo, é bom que esses destaques nunca passem de 4, 5, até porque muitos aplicativos, muitos aparelhos, não vai adiantar muito que você tenha muito destaque. Pode ter até depoimentos. Pode ter um destaque de depoimento, faz sentido sim. Mas é bom que seja só uma palavra. É bom que faça sentido para o seu público-alvo, para a maioria das pessoas esses símbolos podem não fazer muito sentido, mas para o público-alvo aqui em questão isso faz sentido. Então, a comunicação é com o seu público de interesse. Posicionamento, você vai botar no feed, no stories, que momento aqui do funil você vai estar colocando. Então, o tempo aqui importa, a sua publicação aqui, o tempo vai ser uma coisa muito importante, ser uma coisa de 10 segundos, ser de 15, e como você vai ter aí essa atenção, como você vai trabalhar dentro do próprio nível de atenção, dentro do próprio nível de interesse, dentro do próprio nível de desejo, dentro do próprio nível de ação, e como você vai fazer gatilhos mentais para você deslocar a sua mensagem dentro desse funil. Então, você atrai pessoas, você cria comunicação aqui dentro, você cria gatilhos para você fazer movimentação e deslocamento de funil. E para isso, se você errar no colocar um funil, um posicionamento diferente, você pode ter resultados e métricas diferentes só pela escolha do posicionamento. Você use tipografia cinética, que é o texto em movimento. Faça uso, a tecnologia está cada vez mais fácil para fazer isso. Estude paleta de cores. Estude essa informação e, de repente, o seu conteúdo ele entrega uma mensagem de comunicação de cores. E se você fugir muito do padrão, você fugir muito essa comunicação, se você não entender, você de repente pode confundir o seu público-alvo. Ou então marcar que entrou numa nova fase. Aqui está um resumo dos pontos, até para ajudar quem quiser trabalhar, tirar um print, alguma coisa. Facilita muito. Entendeu? E que você está construindo. Com essa informação, eu acredito que pessoas podem começar a criar seus próprios livros, estudar, fazer ali o apoio para o seu currículo, o apoio para como você vai mostrar, de repente, para o recrutador, mostrar ali que você, de repente, se você aprendeu até cadeiras de gestão, que você trabalhou ali, e quando você quiser fazer sua revisão da sua história, aqui pode estar um bom ponto de apoio. Configurações importam. Então, se sua conta é pessoal, se sua conta é empresarial, criador de conteúdo, porque você vai receber alguns insights. Então, você pode modificar o seu tipo de conta. Algumas informações só aparecem depois que você tem uma quantidade de seguidores, uma quantidade de... Então, algumas métricas começam a aparecer. E a resolução, tá? A configuração da resolução também importa. Você pode fazer um criativo muito bom, mas na hora, a configuração de você subir o vídeo, subir a mensagem, ele pode estar configurado de uma forma que você tenha perda de dados. Humanizar, então fazer remix, conferir sua liberação, saber como você pode fixar lá no seu painel, desafixar seu remix, liberar, usar músicas virais. A música viral, não leia a música viral como uma música viral mundial, é o que mais interessa, mas a música que faz mais sentido para o seu público. A música que faz, você pode salvar ela, você pode gostar de algumas músicas e ir salvando, e você, de repente, algumas podem usar pelo tempo, o tempo vai também importar para qualquer tipo de música. E saber se, pelas visualizações dela, se pode fazer sentido também, se vai dar uma impulsionada no seu vídeo, no seu criativo. Mas aqui você está trazendo para a humanização, você está
interagindo humano com humanos, isso é muito importante. Não esquecer de colocar informações, às vezes, na legenda, se vocês estiverem fazendo um remix, de repente, de colocar o autor primeiro, de elogiar, de pedir para seguir, de interagir, marcar pessoas, tanto marcando somente a pessoa, mas convidando para ser coautor e aparecer aqueles 2 nomezinhos juntos lá em cima, quando aparece na edição. Colocar também outro CTA aqui, então você pode ter um CTA dentro da legenda, você pode ter um CTA aqui dentro do botão, escolher o tipo de botão. Então, o que nós temos no Instagram? Nós temos robôs e temos humanos, aonde você tem visualizações, curtidas, comentários, compartilhamentos e salvamentos. O Instagram dá valor diferente, pesa diferente quanto mais humano tiver. Então, existem muitos hoje robôs fazendo visualizações e fazendo curtidas. E quando você relaciona isso com alcance, tá? Alcance, você cria métricas. E agora eu vou falar um pouquinho de métricas, métricas simples que você pode fazer até numa planilha, se você tiver seus dados. Aqui, o Instagram, que uma determinada empresa pediu para eu dar uma visualizada, fazer uma leitura e colocar num formato um pouco simples essa métrica. Pode ser que algumas pessoas aprendam um pouco com essa métrica e, de repente, pode fazer sentido. Existe um poder de valor aqui, da esquerda para a direita, então de curtida para salvamento. Então, se você salvar, está informando para o Instagram que você tem mais valor, aquela informação fez mais sentido para você. Então, você veja aqui, mesmo aqui tendo 667 curtidas, foi aqui nesse outro 187, e você vê o salvamento aqui como foi muito diferente. Então, aqui é uma entrega de valor completamente diferente dessa de cá. Então, às vezes, entenda, visualização pode não importar muito, e às vezes curtida pode também não importar muito. Aqui, então, aquelas mesmas, colocada aqui numa espécie de tabela, então, alcance. Lê alcance dessa forma, tá? Você está no corredor de shopping, você está numa praça de alimentação e, de repente, alcançou, a mensagem alcançou, chegou naquele ambiente. E você está de costa, então você não visualizou. Então, você não visualizou. A mensagem alcançou você, mas você não visualizou porque você estava de costa, você estava olhando para o outro lado. Então leia alcance como a entrega do Instagram. E visualização e os outros como já como interações que vão ser de resposta. Então, pegando esses 4 valores de cá, esses 4, curtida, comentário, compartilhamento, salvamento, somando, dá essa linha que você está vendo aqui, e dividindo ela por alcance, você tem um percentual. Mas se a gente pegar esses 2 últimos, que são mais humanos, compartilhamento, salvamento, e dividir, você vai ver uma métrica, dando uma métrica, então aqui, só com 286 alcance, conseguiu muito mais condições humanas de compartilhamento, então deu falou para o algoritmo do Instagram, aqui de repente tem sentidos diferentes essas publicações aqui da direita em relação aqui à esquerda, mesmo aqui tendo tido 6 mil, quase 7 mil pessoas alcançadas, e aqui quase 25 mil pessoas alcançadas. Essa parte de alcance também, gravem essa ideia, porque eu vou falar lá no geomarketing, um pouco no final, então, de raio de ação. Então, aqui você, dependendo de como você tiver configurado o seu Instagram, você vai conseguir esses insights. Aqui, parametrização, tá? Então, como naquela outra tela, a gente via aqui esses números com 1000, então, às vezes, como você... Parametrização é comum, tá? Em várias atividades. Transformar graus Kelvin para Celsius. Então, isso é uma parametrização. Então, você quer trabalhar, mudar de grandes números, então você pode parametrizar e conseguir olhar uma forma de funil. Então, você já começa a olhar a marcação aqui um pouco diferente, mas você começa a ver o funil, ele inchando na parte de baixo, então, fazendo uma entrega diferente. E esse daqui não conseguiu, que aqui é o A, não conseguiu nem formar aqui o restante do funil. Com essa parte aqui, espero já que muitos já consigam trabalhar, conseguir fazer seu próprio Instagram pessoal ou profissional, o acadêmico, começar a criar métrica, começar a interagir um com o outro e fazendo com que as mentes comecem a aparecer e brilhar de uma forma diferente. Entendendo agora o projeto Geomar, que pode ser multidisciplinar, pode ser somado por pessoas, então, a primeira ideia que eu quero que vocês entendam é que hoje já se vê
não geograficamente, geopoliticamente divididos locais, mas com uma ideia de fluxo e arranjos populacionais. E esses dados estão disponíveis e podem ser trabalhados. Então, adaptei 3 cases para exemplificar o melhor para a área de saúde a ideia do geomarketing. Consegui trazer melhor, então, através desses cases. Ficou uma forma que eu achei melhor de me comunicar com vocês. Primeiro case, tá? Extrair desse banco de dados. Então, aqui são medicamentos industriais, poderia ser o banco de dados, o grupo de medicamentos manipulados, então é outro conjunto de dados, a soma desses daqui da teras, bytes de dados. Aqui, esse arquivo, eu escolhi esse último, tá? Essa amostragem desse último, com 402,8 megabytes. Então, apenas, o que vocês vão olhar depois, é apenas o mês de novembro, a parte que foi registrada, mês de novembro, foi interrompido, tá? Essa série histórica. Apesar de ter começado lá em 2014, ela foi interrompida, e é uma pena. Então, aqui, o que vocês vão ver depois é baseado nisso. Agora, esse tamanho aqui de arquivo, apesar de estar aqui como planilha, uma atenção, que ele ainda é um dado bruto, e precisa ser tratado. E na transição, nessa primeira, pode perder dados se você tentar abrir pelo Excel. No caso aqui, eu usei outras técnicas para poder fazer essa transição de dados, para não perder, porque às vezes o Excel ele não abre todos os dados, então ele perde, ele corta. Ele pode cortar os dados quando estão sendo abertos. Então, cadê? Vou voltar aqui. Então, nesses dados, depois da primeira etapa de tratamento, extrair 498 princípios ativos para poder trabalhar esse case. Desses 490... então, tirei esse primeiro princípio ativo. Adapaleno. Foi prescrito por tanto pelo CRM, profissionais do CRM, profissionais do CRMV, do CRO e do RMS. Poderia essa interpretação aqui estar separada por conselho prescritor, poderia. Mas como a didática, o efeito didático, eu ainda peguei outra base de dados, que é a das dados populacional, então, juntando essas duas informações, deu uma ideia de densidade, ou então, consumo desses 3 juntos por habitante. Então, apresentou uma maior quantidade no Distrito Federal, aqui em São Paulo e no Paraná. Aqui agora, testosterona, lembrando que é a soma desses 4 conselhos aqui, desses 4 origens de prescrição, somando esses daqui também, e também criando um mapa de densidade. Então, aqui você vai ver aqui Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Espírito Santo, Paraná e Santa Catarina. O primeiro case, agora vamos para o segundo. Um case mais fácil até de ser lido. Um case DDD, de rede social. Então, quando você tem um cadastro, você pode ter ou de uma rede social, ou até de um CRM, que é aquele cadastro que empresas têm, que cadastra o telefone das pessoas, cadastra aquilo tudo. Então, você pode criar um banco de dados e mapear. Aqui está sendo feito para uma empresa na área de construção civil, que ela quer fazer ações com o menor recurso possível e quer saber onde está a maior presença de influenciadores digitais, desses que organizam mais, aparecem mais, colocam seu número, colocam atividade. Então, uma coisa curiosa, e ele quer fazer com menor esforço, com menor custo. Então, criou-se um Instagram para fazer um mapeamento, foi feito interações, foi feito estudo, automações, e criou esse banco de dados. Dentro da construção civil foi um determinado tipo de profissional, não são todos os profissionais, foi um específico. Se fosse levado para a saúde, era como se pegasse o nutricionista, fosse pegar o nutricionista, o farmacêutico, fosse pegar um determinado profissional dentro da área de saúde. E aqui foi dentro da construção. Então, uma coisa curiosa,
Minas Gerais, tudo Minas Gerais, tudo que começa com 3, 31, 32, tudo que começa com 3, maior do que os que começam com 8. Ou seja, nesse pontinho aqui, muito maior do que a soma do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Então, a ideia disso é fazer com menor esforço, com menor recurso, não gastando muita energia para fazer os seus projetos de expansão, de divulgação, a proposta dessa empresa. Case de loja. Esse case de loja dá mais aproximação para ler, assim, a loja vai ser uma farmácia, uma determinada farmácia, mas você poderia ler um armazém, você poderia ler uma clínica, você poderia ler qualquer coisa que a localização do empreendimento faça diferença. Antes de chegar lá, eu preciso fazer uma entrada inicial dessa leitura. Quem não já viu essa mensagem? Entregamos seus pedidos em 30 minutos, caso contrário, devolvemos seu dinheiro. E quem não já viu essa informação que aparece ali, alguns no Google Maps, no Uber, nas outras plataformas de deslocamento. Então, tem uma mensagem de tempo e de distância. Não é raio, é tempo e distância. Então, o isocrona ocorre ao mesmo tempo ou em intervalo de tempos iguais. Isocota ocorre em partes iguais, mesmo deslocamento e distância a partir de determinado ponto. Ou seja, aqui temos 5 níveis de tempo. 2 verdezinhos aqui, 3, 4 e esses 5 aqui, esse vermelho aqui. Então, nesse mesmo tempo, ele consegue se deslocar aqui nessa via. Essa via. Aqui eu não me lembro se é uma BR ou se é uma estadual. Mas, da proximidade dela, porque está dentro do universo da via, então ela consegue se alongar. Então, tem esse mesmo custo. Nas próximas, na apresentação que eu vou fazer continuando, eu vou ocultar essas outras linhas e vou deixar só essas 2 primeiras, por uma questão didática, para vocês poderem visualizar um pouco melhor o próximo vídeo. Aqui, então, estamos aproximando. Então, imagine uma farmácia que está sendo feito, vai ser feito estudo em cima dela, poderia ser uma ideia de colocar a farmácia aí. Ela é uma loja apenas, mas ela faz parte de uma rede. E como faz parte de uma rede, que distâncias essas farmácias devem ter umas das outras, para que não tenha choque, não tenha concorrência interna. Então, como eu disse aqui, só 2 níveis. Aqui vocês vão perceber aqui um detalhe, um obstáculo, que eu vou falar um pouco depois, que é uma avenida. Então, favorece o comércio. Aqui agora os concorrentes, os pontos de concorrente também poderiam ser estudados, também os seus raios de ação, onde tem o delivery, ou a união deles, como produz um mapa de calor. Então, você vai querer botar seu negócio mais próximo, mais distante desse grupo de concorrentes. Ele podia também ser, não está aqui, mas ele podia ser graduado pelo valor, botar pesos para eles. Então, esse mapa também poderia ter uma conotação diferente. Olhar eles como um mapa de calor e combinar e criar camadas de leituras completamente diferentes. Ler vias, ler obstáculos. Os obstáculos podem ser avenidas, BRs, canais, rios. Então, você cria a palavra arrodear, muito conhecida aqui pelo pessoal aqui de Recife. Então, às vezes, você precisa arrodear muito para poder você chegar naquele local. Então, uma determinada esquina, uma esquina ou na outra, um determinado lado de rua. Aqui você vai ver aqui uma universidade. Então, aqui cria um tempo de contorno, você contornar a universidade para você chegar. Então, isso você já mostra aqui na leitura. Essa rede tem mais lojas, tá? Tem muito mais lojas, mas para esse efeito didático, isso aqui já era suficiente, eu vi como suficiente. Agora, vamos colocar outra informação, vamos melhorar mais ainda um pouco, tá? Quando você pensa em farmácias, informações censitárias podem ser importantes. Você pode querer vender fraldas. As fraldas são para idosos ou são para crianças? Existe também a ideia de bairros eles vão envelhecendo. Eles têm uma idade, então tem uma expansão. Então, existe um movimento, uma assimetria ali dentro.
Então, você pode, essas informações, dados censitários, você olhar e você ver que onde tem mais, pode ser por idade, pode ser por renda, pode ser por fluxo. Então, você vai somando camadas e você, na hora de você publicar, na hora de você publicar, fazer um anúncio pago no Google, no Facebook, no Instagram, você pode escolher o ponto ali onde você gaste menos. Então, em relação à concorrência e em relação ao seu público-alvo. Então, você vai somando essas ações todas, toda essa parte, lógico, trazendo a camada de quem entende do negócio, que na realidade, geomarketing, você não ia com apenas uma pessoa, mas é talvez uma ideia de projeto, feito por aquelas 3 pernas, para fazer o menor esforço. Então, obrigado. Para se comunicar, eu achei mais interessante deixar o VS 360, porque como o pessoal consegue fazer uma leitura melhor, então talvez consiga entender necessidades, entender essa coisa melhor, entender como se conversar. Então, podem fazer contato, podem curtir, podem entrar no direct, mandar uma mensagem, e aí, com certeza, o pessoal passará para mim, e com certeza entenderemos melhor o que, de repente, alguma pessoa pode precisar. Pode ser, de repente, cursos, de repente, a ideia do S360 é trazer alguns cursos, alguns gratuitos, outros com baixo custo, ou suporte, ou trazer pessoas para se conectarem. Então, o tempo é que dirá, e a interação de vocês também. Então, eu espero ter me comunicado, porque o projeto, esse evento, eu vi que era um projeto de comunicação, então eu espero ter atingido essa coisa que era comunicar o geomarketing. Acabei, Júlio. Maravilha, Cleandro. Excelente apresentação. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, podem deixar aqui, tá? Não se intimidem. Podem perguntar tudo que veio assim na cabeça. Não existe pergunta assim. Toda pergunta é uma pergunta extraordinária. E isso é importante, vocês compartilharem com a gente as dúvidas, para a gente poder ter uma maior interação, independente do local onde você esteja. Cleandro, primeiro eu gostaria Cleandro falou aqui do VS 360, né? Então, é um projeto inicialmente agora, é um projeto de formação de uma comunidade, né? Uma comunidade que tem o mesmo propósito, que é levar vida saudável para muitas pessoas. E Cleandro, ele também faz parte desse projeto piloto do VS 360. Então, nós temos aqui mais outros 2 palestrantes que fazem parte dessa organização do pós-evento, do VS 360, é o pós-workshop. E os outros palestrantes, ontem nós tivemos a Eda, vocês viram o vídeo gravado, a mensagem que ela deixou para vocês, e o próximo palestrante é o Giva. Então, nós formamos essa equipe do VS 360 e iremos dar todo esse suporte pós-evento para vocês. Bem, Cleandro, então, dentro da sua palestra, né, ela foi muito esclarecedora e ela viu que o empreendedorismo digital, ele, na verdade, o coração dele é a venda, né? Então, a venda, ela faz realmente qualquer negócio impulsionar. Mas a gente viu que a venda não é simplesmente só vender, abrir a boca e vender. Existe um planejamento, né? E esse planejamento, ele vem desde o seu canal mais acessível de venda, como, por exemplo, o Instagram, ter as boas práticas no Instagram, Cleandro deixou isso muito claro, né? A gente não tem isso, né? A gente viu que nós não temos. Mas, com essa apresentação de Cleandro, o que é que te impede de ter, né? Eu acho que aqui já teve o primeiro gatilho para a gente começar a se organizar. Então, é organização e planejamento. E a ferramenta do geomarketing, ela veio também para isso. Porque, na verdade, é muito difícil.
vamos dizer, é muito difícil. Primeiro, a gente tem que começar a se entender, né? Que vem a palestra de ontem. A gente se entende, quebra algumas crenças, aciona alguns gatilhos, aí a gente começa a se encontrar, identificar o nosso potencial, onde a gente se sente à vontade, e depois a gente tem que entender onde é que estão os nossos clientes, que aí vem o geomarketing, né? Eu acredito que é bem isso, né, Cleandro, que eu consegui compreender, porque eu também sou sua aluna. Olha, é isso aí. E a ideia de mente mestra. Porque quando você soma mentes, e essas mentes se comunicam com a frequência, tipo assim, exemplo, 3 pessoas, 4 pessoas se juntam para um projeto e 2 vezes por semana estão se encontrando. Se não houver comunicação, a mente não evolui. A mente mestra, essa mente virtual, ela tem que estar viva, que é a combinação de outras mentes. Então, essa é a mensagem grande que eu acho que Mentes Brilhantes traz, que é a soma da criação de mentes mestras. É isso mesmo. Então, falando de mente mestra, eu vou chamar aqui também a Maísa, tá? A Maísa, seja bem-vinda, Maísa. Maísa é a nossa extensionista, que ela vai dar o suporte na oficina, e essa mente mestra depende também de vocês, gente. Todos os que aqui, eu sei que alguns só preferiram se inscreverem na palestra para assistir a palestra, então estão sentindo aí o território onde estão pisando, e outros já desbravaram e já estão aí inscritos na oficina. Então, essa ação da oficina é que vai fazer todo o diferencial pós-evento. Nós iremos entender exatamente o que é que a mente, né, de cada um está aí proposta para ação, para a gente se juntar nesta comunidade VS 360 e formar essa mente mestra que Cleandro está falando. Maísa, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Eu vim aqui, como a professora falou, eu vou dar o suporte nas oficinas hoje à tarde. E eu vim mais para dar algumas informações para vocês e pedir que vocês, primeiramente, verifiquem seus e-mails e caixa de spam, porque ontem foi enviado justamente o link dessas oficinas e subgrupos, o qual elas serão divididas para facilitar a nossa comunicação com vocês e para que vocês possam ficar mais à vontade de compartilhar com a gente todos os conhecimentos adquiridos e também que a gente possa ali estar discutindo todas as questões e criar conteúdo. Além disso, né, queria ressaltar também que vocês acompanhem o nosso Instagram, porque lá também diariamente estamos colocando avisos e agora vamos enviar também um novo e-mail com o roteiro das oficinas para que vocês possam ter mais uma noção do que irá acontecer, do que nós vamos trabalhar, porque essa ainda é uma dúvida bem recorrente. Então, para facilitar o entendimento de vocês, vamos enviar um novo e-mail com o roteiro programático do que nós iremos abordar, bem direitinho. Então, peço novamente que vocês acompanhem tanto o Instagram quanto o e-mail de vocês. E caso vocês não recebam o e-mail ou ainda estejam com alguma dúvida, podem entrar em contato com qualquer um dos monitores ou pelo próprio Instagram do workshop, que estaremos lá para solucionar as dúvidas de vocês. Joia. Muito obrigada, Maísa, por você fazer essas colocações, dar esses avisos. Eu acredito que se a turma não está aqui no formato síncrono, mas vai assistir no formato assíncrono e a gente vai encontrar todos no período da tarde. Cleandro, eu agradeço enormemente a sua disponibilidade, né? A palestra excelente. Olha, estão aqui, deixa eu me ver, tem a Emily, tem a Natane, tem a Isadora, todo Jaciara, Bianca, Isabelle, e a Emily aqui está fazendo os parabéns. Então, gente, quem não pôde assistir agora ao vivo, no síncrono, vai ficar gravado lá no ao vivo,
tá? No YouTube, certo? Esse ao vivo vai estar lá gravado no YouTube. No momento que vocês puderem assistir, quem está aí na oficina e não puder assistir a vídeos da oficina, porque esse treinamento a gente, ele vai ser fundamental e vai auxiliar nossos facilitadores para essa orientação, para vocês se impulsionarem na visualização do conteúdo, né, na formação desse conteúdo. E aí, só para a gente encerrar essa primeira palestra, eu quero dizer a vocês que o dia de ontem foi um sucesso. Nós tivemos já aí 306 visualizações no YouTube. Então, pelo menos o funil ali do AIDA que Cleandro passou de atração, a gente já conseguiu essa primeira etapa do funil AIDA. E aí, o de hoje também, eu vou precisar da ação de vocês para a gente aí dar a nossa continuidade. Cleandro, muito obrigada, gratidão, tá? Vou me despedir de você, vou chamar a Ana. Obrigada, Maísa. Tchau, tchau. Obrigado e sucesso.